E aí, amigos, eu sou Gustavo Anschau e esse é meu marido. A gente se casou em dezembro do ano passado, de 2021. Com esse tanto de coisa acontecendo, a gente já tá perdido no tempo. Às vezes me perguntam qual a minha idade, eu falo tipo 20 e eu tenho 26. Acabei de fazer 26, inclusive. E aí, bom, com tudo isso que eu tô trazendo de novidade pra vocês, de mostrar um pouco mais da minha vida, eu resolvi fazer uma caixinha de perguntas para você poder perguntar coisas sobre o Thiago e a gente responder sobre nós dois, sobre a dele e, enfim, começar a mostrar mais o Thiago durante os vídeos, durante as viagens e tudo mais. A primeira pergunta que a gente selecionou foi do Renan Pá e foi onde se conhecer. A gente se conheceu no Tinder, embora alguém não goste muito de contar essa parte da história, a gente se conheceu no Tinder porque a gente trabalhava perto um do outro e ele deixava o Tinder dele bem limitado e, pra ser bem sincero, eu não acreditei que ele era ele, achei primeiro que era um fake, mas aí a gente foi conversando e a gente se encontrou pela primeira vez. Eu vou contar um pouco da minha estratégia, né? Eu vivia dando match com um povo que era muito longe, sabe? Nunca se falava e tal, ou que não puxava assunto. Aí eu falei, eu cansei, eu vivia desinstalando o aplicativo. Aí teve uma vez que eu falei, não, dessa vez vai dar certo, era perto do meu aniversário, inclusive, falei, agora eu vou tentar. Fui, fiz uma legendinha bonitinha e tal, e aí eu coloquei tipo raio 2 km no máximo, era o mínimo que dava. Porque aí pelo menos a pessoa tava ali do meu lado e ia poder me conhecer, né? E aí que a gente trabalhava um do lado do outro. Só que essa não era a única coincidência. Não. Trabalhava um na frente do outro, então era literalmente um prédio na frente do outro. Então por isso que a gente deu match, porque o raio estava próximo. Mas a gente tinha amigos em comum, a gente estudava na mesma faculdade, por um semestre a gente estava no mesmo período, a gente tinha ido numa mesma festa e antes daquilo a gente nunca tinha se encontrado. Então era pra ser assim, o Tinder só. E não é que eu não gosto, é que não é nada romântico também. Tipo, fulano nos apresentou, fui por acaso, foi numa viagem. Não, foi no Tinder mesmo, vamos mostrar a realidade. Quando eu fiz o videozinho lá, dei match no Tinder e de repente casei. Foi bem isso, então viralizou também, um monte de gente foi vendo, compartilhou, mandou parabéns. E muita gente também se conheceu pelo Tinder e também falou que conheceu o amor da vida no Tinder. Então, sim, então é possível. Nossa. É possível, e mesmo que comigo, que eu falei assim, nunca vai dar certo comigo, eu fui lá, insisti, fiz lá e fui dando um match nas pessoas que também não estavam indo pra frente, e aí eu fui mais prático. Deu muito certo. E aí o Lucas nos perguntou como foi o primeiro encontro de vocês. Então, a gente deu match no Tinder. Eu acho que a gente já tinha dado match muito tempo antes, nas vezes que eu apagava e, sabe, tipo, nunca foi mais pra frente. E aí dessa vez a gente começou a conversar, engatou e ele teve uma proposta pra fazer. Aí eu falei, foi num sábado. Que eu tinha ido numa balada na sexta-feira à noite, então eu acordei sábado de ressaca. E aí eu tava em casa e falei, bom, sempre dou match nas pessoas, sou meio colecionador de match, dou match nas pessoas. Eu já deveria ter dado um match nessa parte, colecionador de match, tipo, sério? E eu queria mudar isso justamente, eu queria justamente fazer diferente. E aí eu falei, bom, você tem alguma coisa pra fazer hoje? Ele me falou que ele não tinha, que ele tava ali. Eu falei, vamos tomar um suco à tarde, vamos fazer alguma coisa. Ele topou, marcamos 4 horas no shopping pra tomar um suco na frutaria. A gente foi tomar esse suco. Primeiro eu não encontrei ele, acho que vale esse adendo, eu não encontrei com ele, eu rodei o shopping e eu não achei ele. E aí no meu primeiro momento eu falei, puta, foi pego num catfish, ele era fake, não era real. Mentira, assim, a máscara, você está no catfish. Mas, e tem uma outra pergunta que a gente vai falar isso depois, é que eu não tava olhando pra direção certa, tava olhando na minha altura e aí eu já vamos pular pra essa pergunta então. Qual é a altura de vocês? Era pra ser uma próxima pergunta, mas a gente já vai falar disso. Eu tenho 1,66 e o Thiago tem 1,95. Então quando a gente levanta, você nem vê ele, parece a própria lá do... Como que era? Das meninas superpoderosas que só aparece daqui pra baixo. Então assim, eu também não sou, né, provido de muita altura e o Thiago também já não é uma pessoa normal, né? Então... pronto, eu sou normal agora. Chega perto assim, destoa um pouco, fala, nossa, alguma coisa tá estranha aí.
Mas continuando o nosso encontro, aí a gente se encontrou, aí finalmente depois de eu rodar o shopping e olhar pra baixo e encontrar com ele, a gente, era às 4, lembre-se desse horário, às 4 horas a gente se encontrou e a gente tomou um suco e a gente começou a conversar. A gente foi conversando, Foi fluindo. Foi fluindo, a gente não acabava os assuntos. Eu tinha um aniversário à noite. Mas ele não tinha me contado isso. Aí a gente jantou, porque já tinha chegado ali por umas 8 horas da noite. E o restaurante, ele fecha a cozinha às 10, ele meio que expulsa as pessoas às 11. E o restaurante meio que tava nos expulsando já, porque estávamos perto das 11 horas da noite. E ele me falou que ele tinha um aniversário. Que era às 8, e geralmente eu não sou uma pessoa de me atrasar. Mas tava conhecendo bonito aqui, né? Então eu falei, acho que o pessoal também não é muito pontual, sabe? Eu sou daquelas pessoas que vão no rolê e ficam esperando. Ele também é, então por que não? Fomos nos conhecendo. Aí eu falei, tinha aqui, agora tem um aniversário para ir, preciso pegar presente na minha casa, que eu deixei lá, não tava com a expectativa de ir tão longe. Aí eu aproveitei que eu tava de carro e ofereci uma carona pra ele. Que era tipo 4 quadras daqui, era pertinho. Mas já beleza. que eu tava. Aí o Thiago me perguntou se podia subir, né? Enquanto eu ia pegar o presente. Eu falei, pode subir, não vai rolar nada, né? Pra você taxar expectativas ali. Tá achando que eu sou fácil? Mentira. Aí, bom, subimos, peguei o presente e tal, dei só um beijinho mesmo. E descemos. E aí, geralmente, assim, o meu coração é pisciano, sabe? Aquele coração mole e tal. E aí eu ia convidá-lo pra ir pro aniversário comigo. Só que eu falei, não, porque eu sei que tinha um povo ali na rodinha que vivia se apaixonando, levava todo mundo pra qualquer rolê. E aí você vivia conhecendo pessoas novas, sempre naquele, sabe? Então eu falei, não vou fazer a mesma coisa, deixa firmar o relacionamento. Se for pra frente, eu apresento. Se não, ficou por aí mesmo e boa. Bom, aí chegamos no aniversário. Aí eu deixei ele lá, e aí antes dele sair do carro eu perguntei, e aí, a gente vai se ver de novo? E ele me respondeu, Vamos. Eu perguntei, vamos ou vamos? Aí eu perguntei se no dia seguinte ele ia fazer alguma coisa pra gente ir pro Ibirapuera. E aí eu respondi que ali, agora, naquele momento, então, eu já tinha um compromisso no dia seguinte. E no dia seguinte choveu, sabe? Mas aí a gente fez ia fazer um nosso próprio piquenique no Ibirapuera. Ele tava até com a toalha de piquenique na bolsa, na mochila, a gente ia de metrô, nem de metrô, a gente ia a pé mesmo pro Ibirapuera. E a gente acabou mudando completamente os planos, mas aí já era o segundo encontro, não é mais a pergunta era do primeiro. Bom, a pergunta do Evaristo não é uma pergunta, mas uma sugestão. Comente o quão maravilhosos seus pais foram respeitando a decisão de vocês se casarem. Pode inspirar muita gente por aí. Eu vou falar pro Thiago contar primeiro e depois eu conto, porque o meu foi um pouco mais complexo. Mas vamos lá. Pra mim, eu me assumi pros meus pais relativamente... Não vou dizer que foi cedo, foi até que tarde, mas tem outras questões aí envolvidas que não vem ao caso. Mas eu me assumi ali pelos 17 anos. A aceitação, ela foi mais ou menos, demorou um pouco ali para os meus pais aceitarem, eu tive uns solavancos, não vou dizer que foi a coisa mais fácil do mundo, porque eu acho que nunca é fácil para ninguém. Quer dizer, para algumas pessoas a gente até ouve algumas histórias de que é mais fácil, de ter famílias mais tolerantes, mas eu não foi 100% fácil, mas eu vejo que tem muita gente que teve uma realidade muito pior. Então eu sou grato pela realidade que eu vivi. Mas demorou um pouco para os meus pais aceitarem que eu saía com meninos e que eu tinha relacionamento com meninos também. Quando eu comecei a namorar com o Gustavo, eu já tinha tido alguns relacionamentos muito curtos com meninos. Meus pais não chegaram a conhecer ninguém, o Gustavo foi o primeiro menino que eu levei para os meus pais conhecer. Eles receberam o Gustavo super bem, foram super atenciosos. E desde então, como assim, a gente se via, desde que a gente se conheceu, a gente se viu praticamente todo final de semana, a gente saía sempre. Meus pais sempre foram muito receptivos com o Gustavo. E aí quando a gente falou que a gente ia se casar, pra eles, eles foram os primeiros a querer inclusive crescer o nosso casamento. O nosso casamento era pra ser no cartório, um almocinho simples, 20 pessoas ali numa mesa, num restaurante, coisa super simples. Mas meus pais que quiseram fazer uma festa maior, convidar mais gente, reservar um espaço especial no restaurante, ter bolo, doce, porque por nós seria uma coisa bem mais simples. Foram meus pais que quiseram crescer bastante mesmo. E pra mim eu ganhei uma família, porque como a minha família é de Franca e eu não consigo ir muitas vezes por lá, aqui em São Paulo eu acabei tendo uma família, porque todo final de semana ia fazer o rolê de família e tudo mais.
Então, virou minha família mesmo. E aí, bom, com os meus pais, eu sempre tive muito receio, eu não sabia como abordar. O meu pai tem 8 irmãos, ele é o mais novo, e aí, bom, ele foi criado pelos irmãos e eu imaginei com que ele tivesse uma cabeça mais fechada, do interior e tal. Só que meu pai me surpreendeu muito. Desde quando eu me mudei para São Paulo para poder estudar publicidade, propaganda e marketing, que eu achei que ele não fosse me apoiar, ele falou, não, se é isso que você quer trabalhar, vamos lá, eu te ajudo. E quando eu contei para os meus pais, a receptividade foi a mesma, assim, né? O amor prevaleceu acima de tudo. E isso foi uma coisa que eu me corroí muito por dentro antes de não ter contado, mas ao mesmo tempo eu acho que eu contei no momento certo. Não adiantava também eu, com 19 anos, sem saber exatamente o que estava acontecendo dentro de mim, e não saber me defender se eu fosse preciso, sabe? Não defender fisicamente, mas verbalmente, de falar, instruir a pessoa, de mostrar que não se trata de um normal ou não normal ou algo que pode ser mutável. Não, você é assim e aí você tem algumas perguntas que você pode fazer o contrário que as pessoas vão se entender. Então, por exemplo, que dia que você escolheu que você ia ser hétero? A pessoa vai falar, poxa, eu nasci assim. Então, esse tipo de perguntas ajuda a outra pessoa a entender. Eu tirei uma semana daqui de São Paulo e fui passar uma semana em Franca. Ai, mãe, tô indo aí. Aí, tá. E, bom, eu já tinha contado sobre a minha sexualidade, tipo, quase um mês e pouco antes. E aí, quando eu fui pra lá, eles... O que você quer contar? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, fica tranquilo. E aí, eu fui lá e contei que eu já tô com o Thiago há quase 3 anos. E aí que a gente decidiu nos casar, porque tem muita coisa legal ainda por vir, que eu contei pra eles o que você vai descobrir daqui a pouco. E aí eles, né, aceitaram, eu já conhecia o Thiago indiretamente. Foi uma receptividade muito boa, sabe? Por eles já conhecerem o Thiago, gostarem do Thiago. Quando meus pais vieram pra cá, eles conheceram todos os meus amigos. E foi muito legal, porque eu acho que eu consegui ensinar um pouco pra eles sobre o que é ser LGBT e que não precisa seguir um padrão, um estereótipo. Isso foi muito bom pra todo mundo, né? Consegui ter um casamento como qualquer outro casamento. Enfim, meus amigos bateram o maior papo com eles no dia do casamento, foi bem legal. Eu acho que vale mencionar que, assumindo meu relacionamento com o Gustavo, eu tinha muito receio de contar pros meus avós. Porque eles são uma geração mais antiga, a gente precisa ter aí uma compreensão de que muitas vezes o que foi ensinado para essa geração é incompatível com a nossa realidade que a gente vive hoje. É óbvio que a gente quer que essa geração aceite, a gente quer que essa geração respeite, mas é muito complicado para algumas pessoas dessa geração entenderem. Então eu tinha muito medo de qual seria a reação dos meus avós quando eu me assumisse para eles. Então foi algo que, de certa forma, eu segurei ao máximo para contar, mas quando eu comecei a namorar com o Gustavo, isso era inevitável, porque eu ia começar a postar foto com ele, ele ia começar a frequentar eventos de família, então eu precisava contar. E pra mim foi muito gratificante que pros meus avós foi, acho que até mais fácil de contar do que pros meus pais. Então acho que a gente também precisa dar uma chance pras pessoas, independente da geração, independente da idade delas, de que talvez elas vão aceitar bem sim, e de que talvez vai dar tudo certo. E foi uma grata surpresa que eu tive com os meus avós, inclusive minha avó, pouco antes dela morrer, ela chegou até a falar pro Gustavo algumas vezes que ela amava ele. Pra mim aquilo foi um grande presente que ela deu pra gente. Sim, a minha avó também aceitou muito bem, falou, nossa, mas tem que ser feliz, a pessoa não escolhe a sexualidade, e não sei o que, ficou super apaixonada pelo Thiago. Teve uma hora que ela falou, ai que lindo, e ela ficou com vergonha de ter falado que o Thiago era lindo. Enfim, hoje já fala, olha, fala pra ele que ele é meu netinho. Ela é um amor, assim, e eu ganhei também a voz, né, foi muito gostoso. Então, assim, a gente só teve coisas a agregar, coisas felizes. O Nathan Pereira nos perguntou como é a vida de casado. Está sendo como você imaginava? Sim, e nada mudou, porque a gente já morava juntos quase um ano antes da gente se casar, então não teve surpresa, sabe? Então a gente só mesmo oficializou no papel, mas a nossa rotina não mudou, a gente mudou a aliança pra cá, né? Mudou a aliança de dedos, de fato. Em breve teremos uma nova aliança, eu mostro pra vocês.
E a última pergunta é do Rick Sampaio, perguntando quem é o pai preferido do Billy, eu ou o Ti? O Billy é o nosso gatinho. O Billy é meu, na verdade. O pai é o Gustavo é padrasto. Eu que sou o pai dele. Eu adotei ele na chácara de uns amigos meus, no interior de São Paulo. Uma cidadezinha pequena, chamada Taquarivaí. E se tiver alguém de Taquarivaí... Comenta aqui. Comenta aqui. Já virou blogueiro. Mas eu adotei ele lá, eu trouxe pra São Paulo. Foi quase que uma jornada trazê-lo. Meus pais não queriam ter bichos de estimação em casa. E aí o Billy morava basicamente no meu quarto. Era meio cruel, eu admito. O meu quarto era bem grande, era uma suíte e tudo mais, mas... Maior do que essa sala, assim. Então, tinha um espaço. Mas não era justo com ele queria mais espaço, ele queria sala e tudo mais. Então quando a gente veio morar junto, pro Billy foi muito bom. Porque ele ganhou uma varanda enorme, ele ganhou muito mais espaço e é o espaço dele, né? Aquele quarto ele não era grande o suficiente pro Billy. Então, Billy é meu, mas o Gustavo é um ótimo padrasto pro meu bebê, né, bebê? E no próximo vídeo a gente vai mostrar o apartamento, porque a gente vai se mudar. Então eu vou mostrar todo o apartamento aqui, inclusive a varanda, onde o Billy sempre vai ali no sol, tomar um solzinho. Amigos, esse é o vídeo, deixa seu joinha aqui e a gente se vê no próximo vídeo com muitas novidades. Tchau!